Olá a todos que nos assistem aqui. Em primeiro lugar, a gente gostaria de parabenizar os investigadores, os escrivães, principalmente os agentes de polícia, pela vitória obtida hoje com a criação do oficial investigador de polícia, né? Principalmente para os agentes de polícia, foi uma luta de muitos anos, merecida. Nós desejamos todo sucesso, tudo de bom para vocês, para o futuro cargo. Mas nos compete aqui, como representante dos peritos oficiais do Estado do Espírito Santo, estar falando algumas coisas, porque a gente viu aqui, estava lendo, inclusive, na hora da votação, a gente viu alguns discursos e a polícia científica foi muito citada, porque a gente viu ali claramente a prática de usurpação de atribuições da polícia seculares, atribuições seculares da polícia científica, da polícia técnico-científica, nesta votação ocorrida. Assim, parte por desconhecimento, assim, falta de aprofundamento no tema, que são relacionados à identificação humana e a parte da informática também, enfim. É uma coisa inusitada, né? Nessa altura do campeonato, depois de quase 34 anos de Estado, você tem que vir aqui discutir se a identificação pertence ao departamento de identificação, né? É um negócio meio assim, inusitado, né? Inacreditável. Então, veja, a perícia no Brasil nasceu, né, em 1900, no início de 1900, fundada nessas duas estruturas, na identificação e na medicina legal, né? Assim nasceu a Polícia Técnico-Científica no Brasil. Aqui no Estado do Espírito Santo, né, começou a ser organizada em 1908, e em 1911 estavam criados os dois institutos, Instituto de Identificação e Instituto Médico Legal, criando a Polícia Científica do Estado do Espírito Santo. E desde essa data, 1911, né, 113 anos, que a identificação, como poderia deixar de ser, tanto civil quanto criminal, todas as perícias relacionadas à identificação humana são atribuições do Instituto de Identificação. E não vamos entrar aqui em detalhes, porque vai ficar muito longo o vídeo, mas enfim. É uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui. Quando a polícia científica estiver dentro das polícias civis, porque aqui saiu, está fora, né? Saiu com os institutos que pertencem à polícia científica: Instituto de Identificação, Instituto Médico Legal, Instituto de Criminalística e Laboratório, Instituto de Laboratórios Forenses. Quando a Lei Nacional das Polícias Civis prevê que a perícia vai ficar dentro das polícias civis, quais são os institutos que vão ficar lá dentro? De identificação, de criminalística e medicina legal. A identificação vai ficar com quem? Dentro da Polícia Civil. Vai ficar com o Instituto de Identificação. Nos locais onde já se encontra fora da Polícia Civil, também a identificação acompanhou o Instituto de Identificação. E não pode ser diferente. Porque não é... As pessoas assim não entendem. Não se trata de identificação civil ou criminal. Se trata de identificação humana. Essa divisão é feita meramente por questões, por formalidades. Tecnicamente, quando você está buscando a identificação, você está examinando a identificação criminal de qualquer pessoa, você busca a sua identidade na identificação civil. Não existe identificação criminal que solucione a questão da identidade de pessoas. Porque o que importa para a perícia é o banco de dados de impressão digital. É nas impressões digitais que vai se verificar a real identidade das pessoas, porque não basta só identificar, você tem que dar unicidade às pessoas. As pessoas não serem
confundidas, umas terem a identidade misturada umas com as outras. Isso é muito fácil de se fazer se for em processos que não sejam técnico-científicos, sejam processos numéricos, né, como CPF, enfim, vários outros processos que são utilizados que não garantem a unicidade. Então, ela é uma atividade técnico-científica exatamente por isso. E não importa se você está fazendo a identificação criminal ou a identificação cadavérica, né? O que importa é que você vai ter que buscar, por meio de análise das impressões digitais, num banco de impressões digitais que deve ser manuseado, deve ser analisado por um expert em impressões digitais. São os experts em impressões digitais, os peritos em impressões digitais, em identificação, que vão dirimir, né, para a Justiça, para o Ministério Público, principalmente, a real identidade das pessoas e se aquelas pessoas realmente se tratam de quem elas dizem que são. E isso aí não são programas, né, informatizados que vão dizer. Quem vai dizer isso aí é análise. Os programas facilitam a análise, mas é o perito que define. É o perito que tem que ver, porque isso é corriqueiro. Só quem não conhece, pelo jeito, algumas pessoas não conhecem como funciona o sistema, né? E aprovam coisas assim que podem trazer prejuízos para a população, tanto no presente quanto no futuro. Porque é muito comum você ver aí pessoas sendo incriminadas, pagando uma pelas outras. Isso é muito comum. Pessoas com 10, 20, 30 identidades diferentes. Porque não é só informatizar o sistema tem que ser analisado por um expert na área. E vocês já tentaram, assim, comparar um fragmento de uma impressão digital com uma impressão digital? Vocês já tentaram comparar isso? Assim, são famosos os casos. O caso do Anna Bamber nos Estados Unidos, né, que foi preso e depois, com base num fragmento de impressão digital encontrado num artefato explosivo, e depois se constatou que não era ele, depois de muito tempo preso. Sim, os casos são clássicos, porque isso requer muita experiência. Tentem pegar um fragmentinho de uma impressão encontrada com tamanhos minúsculos, e tentem comparar com a impressão digital, né, e afirmar que aquela pessoa se trata daquela outra com base, se trata dela mesma com base nesse fragmento da impressão digital levantada. E isso aí, não importa se esse banco de dados é dividido em civil e criminal por questões meramente formais, não é por questão técnica. Porque para os peritos o banco de dados é único, é o mesmo. É no mesmo dado. Não tem como você identificar uma pessoa com base em dados criminais. Entendeu? Você só identifica alguém com base no banco de dados que é único e que é civil. Quando se está se fazendo um laudo encontrado no local de crime, ou de um cadáver, né, ou de uma pessoa que está buscando uma identificação, ou um criminoso que cometeu um crime, você vai em todos esses casos num banco único, que se chama civil, meramente porque você não pode sair identificando todo mundo criminalmente, né? Como se faz, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Lá não tem identificação civil, mas todo mundo, o banco de dados lá de impressão digital é muito maior do que o do Brasil, e quase todo mundo está no sistema, por outros métodos, mas se busca da mesma forma. Então, a identificação humana é feita por experts na área. E há, assim, toda uma interpretação, forçando barra, querendo impor aos estados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a identificação está lá no Instituto Geral de Perícia. Ela vai obrigar a voltar para a Polícia Civil? É assim, dessa forma? Então, assim, interpretação equivocada das leis, né?
a lei federal, como se essa lei federal fosse a Constituição Federal, tem que impor um monte de coisa para os estados, né? Um negócio absurdo que foi feito, que está sendo feito aí, interpretações estão sendo dadas, passando por cima, inclusive, de pareceres da própria PGE, a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, que diz que a identificação civil e criminal é do Instituto de Identificação, né? É um negócio... Pior é ver a Secretaria de Segurança encampar isso aí, porque ele conhece, o secretário conhece isso aí. Aí patrocinando esse tipo de coisa, desvalorizando totalmente a polícia científica, né, com predileções, mas ele é de um cargo assim que parece que não nutre, né, alguns integrantes não nutrem assim, muita simpatia pela autonomia, pela independência da perícia, da polícia científica, né? E ele tem demonstrado isso, porque partiu dali da CESP, esse projeto, e ele conhece, ele sabe muito bem, né? Lá no órgão que ele faz parte, a Polícia Federal, existe um Instituto Nacional de Identificação, que é responsável por toda a identificação civil e criminal humana no âmbito federal, né? Então é assim que funciona. Se hoje os peritos oficiais criminais se retirarem, né, do controle do sistema de identificação, porque é de se perguntar aqui ao nosso governador, quando vai resolver alguma coisa em relação à identificação civil e criminal, você resolve com quem? É com o chefe da Polícia Civil? Não, é com o chefe da Polícia Científica. Sempre foi assim, porque pertence à Polícia Científica, né? E no âmbito federal, da mesma forma. Então, se tem conhecimento, assim, se está dando interpretação, assim, essa legislação federal, como se fosse a gente sai impondo para todo lado. Aqui tem duas polícias distintas, a Polícia Civil e a Polícia Científica agora. Elas têm as atribuições delas, acabaram de aprovar uma lei, a 10.062, estruturando a Polícia Científica, e está lá, com todas as atribuições relacionadas à identificação, no Instituto de Identificação, que agora essa legislação aí, essa lei, veio contradizer. Nós estamos com duas legislações aqui no Estado do Espírito Santo, que os caras, assim, não procuram se aprofundar, tem que ir lá conhecer. Outro dia teve uma reunião lá na CESP, né, que eles criaram um grupo agora e tal, para tratar da identificação civil, um H, né, tudo H e tal, que a gente sabe o que está por trás. Mas chegaram, pensou que era só entrar numa porta, sair com um número na outra, com a região da outra. Eles não conhecem nada, eles não sabem que a função daquilo ali é dar unicidade aos cidadãos por meio das impressões digitais. E que para analisar aquilo ali, você tem que ser perito em impressões digitais. É assim, não é coisa a Bangu, feita de qualquer maneira, sem pé nem cabeça. Então, deprimente isso. Se, como nós estamos falando, concluindo, se nós nos retirarmos de todos os setores de identificação, né, nós da Polícia Científica nos retirarmos de todos os setores de identificação do Estado, ela simplesmente para. Sabe por que ela para? Porque ela pertence à Polícia Científica e não à Polícia Civil. E interpretações truncadas, equivocadas, dada a legislação federal, né, passando por cima, inclusive, da competência dos governadores, né, com base no que está escrito na legislação federal, que delimita campos sem ter competência para isso, campos de atuação sem ter nenhuma competência para isso, né? Então, assim, deprimente, né, ter que estar explicando essa coisa aqui publicamente, mas os peritos capixabas, não vamos nem falar de questões envolvendo direitos humanos, tá? Não vamos falar nada disso, porque a primeira coisa num Estado antidemocrático que você detona para poder atuar livremente e depois enterrar um monte de gente, né, como a gente teve aí no passado, é o sistema de identificação, né? Então ele tem que estar assim, dissociado, né, de forças que não possuam autonomia, né, seus integrantes não possuem autonomia, para estar assim, dando
plena credibilidade aos sistemas de identificação humana no Brasil, né? Que sempre foi prejudicado e cujo descaso em relação a ele já trouxe assim inúmeros prejuízos para incontáveis cidadãos, assim, muitos inocentes que ficaram alguns anos presos, pagando com a própria liberdade, alguns pagando com a própria vida em sistemas carcerários por causa da falta de compreensão e de responsabilidade, que isso aí não é oba-oba, não é oba-oba, é uma atividade técnico-científica, fundadora da perícia no Brasil, pilar da criação da perícia no país. Ela precisa assim, um pouco mais de atenção, de conhecimento, né? Que a gente espera, assim, no fundo, que o governador vete essa parte do anexo que simplesmente retira, usurpa, com todo respeito, tá? Mas usurpa atribuições seculares da identificação do Estado do Espírito Santo. A gente espera que seja vetado. Inclusive na parte referente à informática, as perícias de informática. Então, tem muita gente querendo ser perito, tem um bocado de gente querendo ser perito. É preciso, assim, vir aqui para a polícia científica, integrar os nossos quadros, não é? Para ser. Senão, assim, a gente precisa se respeitar, cada qual no seu quadrado, respeitando, assim, se respeitando mutuamente. Porque isso aí é uma coisa, assim, para lá de absurda, né? Tem que dizer que a identificação civil e criminal, cadavérica, né, de locais de crimes e acidentes, toda a identificação humana do Estado, é atribuição secular dos institutos, do Instituto de Identificação da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo. Então é uma coisa assim, hoje é um dia assim, anti-histórico, um dia deprimente.